Tamo de volta. E dessa vez eu vou falar de um assunto que faz tempo que eu tô querendo falar, mas estava aí tentando achar o melhor jeito de falar, de abordar o tema, que é solteiras. Então, vou tentar explorar esse assunto. A minha ideia é, em vez de falar, usa esse tipo de solteira porque eu gosto, apresentar um monte de critérios e ferramentas para você avaliar diferentes solteiras para diferentes situações, seja para escolher uma solteira para você usar ou quando você estiver usando um ou outro tipo de solteira, saber o que levar em consideração, beleza? Lembrando que eu estou falando sempre no contexto da escalada, e aí eu quero definir o que é uma solteira para começo de conversa. Uma solteira é uma conexão entre o escalador e um ponto de ancoragem, né? Uma conexão primária. E o que eu quero dizer com uma conexão primária? Que ela é ou a única conexão que eu tenho com a rocha, ou que ela é a... Eu posso até ter um backup, mas eu estou fortemente confiando nesse ponto de conexão. Faz sentido? Nessa linha de conexão. E o que a gente espera de uma solteira? Bom, uma solteira deveria aguentar um fator de queda 1 com níveis aceitáveis de força de impacto e elongação do material, enquanto mantém a integridade do material. A referência para as informações desse vídeo são basicamente 3 artigos, que eu vou deixar o link na descrição. São 3 artigos de pesquisa com queda, né, e teste de materiais, basicamente. Um da DMM e 2 da Rigging for Rescue. Inclusive, essa frase que eu falei do que se espera de uma solteira é basicamente uma tradução livre de um dos artigos do Rigging for Rescue. Eu tenho que dar o crédito para eles, então vou até ler de novo a minha tradução do que eles disseram. Que uma solteira deveria aguentar um fator de queda 1 com níveis aceitáveis de força de impacto e elongação, mantendo a funcionalidade. Então eu queria abrir um parênteses aqui e falar dos diferentes materiais que a gente usa e especialmente lidando com a história da elongação dinâmica deles. O que é elongação dinâmica? Elongação dinâmica é a capacidade do material de elasticidade do material quando submetido a um tranco. Diferente da elongação estática, que é eu coloco uma carga nesse material e o material vai esticando aos poucos. Faz sentido? Eu vou falar do que tem menos elongação dinâmica para o que tem mais. O que tem menos é o da Inima, que tem mais ou menos 4%, o que é basicamente considerar que ele é totalmente estático, é a mesma coisa de se pendurar num cabo de aço. Né? Movendo um pouquinho em frente, tem o nylon, eu acho que o poliéster também fica aí perto, com tipo 20, 25% de elongação dinâmica, que ainda é considerado um material, no universo da escalada, é considerado estático, apesar de absorver um pouquinho mais, e a gente já vai falar como que isso interfere na nossa vida. E por fim eu tenho as cordas, bom, tem as cordas estáticas, mas o que interessa para nós na escalada são as cordas dinâmicas, que tem uma elongação dinâmica de 40%. Né? Existem materiais que têm uma elongação dinâmica até maior, mas aí ele vai começar a entrar em... Bom, já é fora do contexto da escalada, porque a gente limita na escalada a elongação dinâmica para evitar que quando a gente cai, por exemplo, que a corda estique demais e a gente acabe batendo em alguma coisa. Pensando nas solteiras mais comuns que tem por aí, eu vou falar sobre cada uma delas, considerando esses parâmetros que eu falei no começo, mas só para elencar quais são, anel de fita, um anel, vou falar sempre de 120 centímetros, daisy chain, multi-chain, essas pass, safe chain, tem diferentes nomes para diferentes marcas, você sabe o que eu estou falando, vou tentar colocar uma fotinho aqui. Depois essas solteiras que são feitas de corda, algumas têm um ajuste, outras não, mas são feitas de corda. E por fim, usando a própria corda. Eu acho que entre usar a própria corda e a solteirinha de corda não tem grandes diferenças de performance, mas vamos ver. Então, antes de eu falar sobre cada uma delas, eu queria só colocar um ponto de referência aqui. Então, desses testes todos que eu pesquisei, eu estou tentando usar... Bom, eles normalmente usam parâmetros bem parecidos
Mas esses testes do Rigging for Rescue, por exemplo, como eles fazem para resgate, eles testam muitas vezes com 100 quilos, que é o peso para um resgatista, e normalmente o teste para a escalada a gente faz com uma massa de 80 quilos. Eles também fizeram um teste com 80 quilos, é esse que eu estou considerando. Então, basicamente, a referência que eu vou usar para nós aqui pensando em solteira é uma massa de 80 quilos tomando um fator de queda 1, e quando eu estou falando em fita vai ser uma fita de 120 centímetros. Bom, pensando então no anel de fita. Os testes feitos com um anel de fita de 120 centímetros, com fator de queda 1, com uma massa de 80 quilos, com fita de Dyneema, todas romperam. Todas as quedas de fator 1, as fitas romperam. Com as fitas de nylon, elas não romperam, não tiveram dano significativo, mas geraram uma força de impacto muito alta. Existe uma pesquisa feita por militares com paraquedistas e que eles concluíram que a força máxima, a força de impacto máxima que um corpo aguenta, o corpo humano aguenta, é de 12 kN, pensando num corpo de 80 kg. Então esse é um parâmetro de referência que a gente usa quando a gente está pensando em fator 2. Como eu estou querendo colocar uma margem bem aceitável de gordurinha aí, eu não quero que chegue a considerar 12 kN, porque eu não quero que a gente tome dano, eu quero que a gente fique seguro. Então, com o fator de queda 1, eu vou sempre considerar uma margem de segurança 8 kN, beleza? Uma queda normal numa escalada vai gerar entre 4 a até 7 kN. Então, 8 kN com fator de queda 1 é bem razoável para a gente usar como parâmetro para dizer que uma solteira é boa ou não. Se ela consegue manter um fator de queda 1 abaixo de 8 kN. Fitas de Dyneema, bom, elas arrebentaram, então pouco importa. E foi com uma força maior do que 12 kN, definitivamente maior do que 8 kN. Com uma fita de nylon, ela não rompeu, mas as forças ficaram sempre, em diferentes testes, sempre ficaram acima de 10 kN. Então, é bastante delicado e um tanto quanto inaceitável, certo? Aguentou o fator de queda, fita de nylon, aguentou o fator de queda 1, não foi com níveis aceitáveis de força de impacto, foi com níveis aceitáveis de elongação, ela não esticou grandes coisas, praticamente nada. E no caso da fita de nylon, manteve a integridade, da Dyneema não. Indo para as daisy chains, eu vou agora começar a parar de falar de Dyneema e nylon, eu vou basicamente considerar nylon. Estou basicamente agora dizendo que Dyneema é um material muito perigoso para usar como solteira. Não é que a gente não possa usar, mas tem um uso muito restrito e muito delicado. Então, com as daisy chains, o que aconteceu com esse mesmo teste, fator de queda 1, uma massa de 80 quilos, foi, vamos lá, deveria aguentar no fator de queda 1, aguentou, não rompeu, com níveis aceitáveis de força de impacto. A força de impacto sempre ficou acima de 8, muitas vezes acima de 10. Elongação, algumas costurinhas daquelas intermediárias da daisy chain romperam, e romperam em diferentes lugares, em diferentes testes. Então teve uma elongação, eu diria que assim, mais ou menos aceitável, considerando que rompeu 1 ou 2, não vai fazer grandes diferenças em termos de te jogar num platô, te colocar numa posição estranha depois da queda, certo? Mas perdeu a funcionalidade. Uma vez que a daisy chain rompeu um pedaço, você não quer usar ela, continuar usando, é basicamente descartável, certo? E se você continua escalando, como é que faz? Movendo em frente, com essas PAS multi-chain, essas que tem vários elos, A argumentação é que cada um desses elos aguenta tanto quanto o sistema todo, normalmente 22 kN, e tem muito menos erro de uso, E eu nem estou entrando nesse detalhe ainda sobre o quanto que é fácil, complicado, seguro, perigoso usar as diferentes solteiras. Estou só realmente pensando
o quanto que elas são seguras nesse ponto de vista mais técnico. Elas não romperam, não se danificaram, tô falando de Dyneema, inclusive, o teste que eu vi só tinha de Dyneema e não tinha de nylon. De nylon deve ter uma performance ainda melhor, eu imagino, já que o nylon deforma um pouquinho mais. Mas com fator de queda 1, uma massa de 80 kg, a multi-chain era uma PAS, aliás, Metólios PAS de Dyneema, não rompeu, não teve sinais de dano, mas a força de impacto foi altíssima, bem acima de 10. Então, a solteira em si, provavelmente num cenário real, né, se manteria intacta, o escalador provavelmente sofreria danos nos órgãos internos e talvez a ancoragem rompesse. Aí você me diz se é bom ou não para você. E aí, já com as cordas, eu consegui achar um único teste que usava uma solteira de corda que era uma corda presa com nós, que é no teste da DMM, e eles não falavam nem que nó que eles usaram para prender. Então eu não sei se era um 8, se era um volta do fiel, como a gente costuma fazer com corda, mas as forças ficaram abaixo de 8, num fator de queda 1, nenhum dano no material, acho que ficaram até ao redor de 7 kN, então bem aceitável. O que eu vi de informação da Petzl e da Simon, que são dois fabricantes que eu olhei que fazem essa solteira de corda, né, de pedaço de corda, com ou sem ajuste, é que eles recomendam que você sempre que ela é segura desde que a queda sua seja até um fator de queda 1. Então, de novo, reforçando essa história do fator de queda 1. Então isso tudo leva para um pensamento que é como é que eu uso de maneira segura esses diferentes materiais que a gente tem. Eu acho que a boa prática, independente do tipo de solteira que você estiver usando, é, primeiro, se manter abaixo do ponto de ancoragem. Então imagina que se aqui é o meu ponto de ancoragem e aqui é onde a minha solteira conecta em mim, né, a minha cadeirinha, se eu estiver sempre abaixo, com a minha cadeirinha sempre abaixo do ponto de ancoragem, a minha força, o fator de queda sempre vai ser abaixo de 1, o que joga ao meu favor. Outra coisa que eu posso fazer em conjunto com isso, que vai me ajudar muito a manter as forças baixas e o perigo pequeno, né, o risco baixo aqui nessa operação, é manter uma tensão na solteira. Quando eu tenho uma solteira tensionada, né, vamos dizer que aqui é a minha ancoragem, aqui sou eu, ainda que eu esteja acima, eu vou tender a fazer um pêndulo, que é melhor do que ter uma barriga, né, e eu cair. Entende o que eu estou dizendo? Quando eu tenho uma tensão, primeiro que é mais difícil cair, porque você está mais estável, certo? E se você cai, tem um pouco desse pêndulo que dá uma controlada nas forças, diferente de uma queda. Agora, um outro fator interessante aqui, que você deve estar, obviamente, pensando, uma coisa é uma massa, um pedaço de ferro de 80 quilos caindo, outra coisa é a gente caindo, né, perdendo o controle fazendo alguma coisa na parada e caindo. Nesse caso, eu vou tentar me agarrar em alguma coisa, ou ainda que eu não consiga, escorregue e de repente caia, o meu corpo absorve um pouco de impacto, a cadeirinha deforma, os nós se ajustam, né? Tem vários fatores, várias coisinhas aí que absorvem um pouco de impacto e no fim das contas as forças são menores do que nesses testes. Agora, eu acho que a gente devia manter essa gordurinha aí que a gente tem entre o mundo real e o mundo dos testes como margem de segurança para a gente, né? Porque aquele é basicamente o pior dos casos e ainda que seja naquele mundo tão controlado, eles repetem o mesmo teste e dá resultados diferentes, mais ou menos diferentes, né? Por isso que eles fazem vários, para tirar uma média e ter um pouco mais de consistência dos dados. Então, a dica que eu te dou de como escolher uma solteira é: saiba as limitações do material que você está escolhendo, experimente diferentes, respeite a sua preferência, mas seja cabeça aberta e use com precaução, né? A pior coisa que você pode fazer, independente do material que você estiver usando, sei lá, tô preso aqui com uma solteira meio comprida na minha parada e preciso mexer na chapeleta, mexer na primeira peça da próxima enfiada, coisa parecida.
me agarrar e subir, né? Toda vez que eu crio essa barriga, eu estou criando um perigo. Então sempre mantenha a sua solteira tensionada e tenta se manter sempre abaixo do ponto de ancoragem, né? Eu lembrei agora no final que tinha mais um tipo de solteira que eu ia falar e que eu acabei esquecendo completamente, que é o Purcell Pro Seek. Tem bastante gente que usa. Aqui no Brasil acho que é um pouco menos comum, mas ainda assim tem uma galerinha usando. E esse teste do Rigging for Rescue incluía, inclusive o segundo artigo que vai estar aqui na descrição, eles fizeram específico para o Purcell Pro Seek e eles tiveram resultados ótimos. Então, se você quiser ter uma solteira que seja independente da corda, né, que muita gente... Bom, vou dizer, eu gosto, quando eu estou escalando, de usar a própria corda para me ancordar, porque é mais leve, é simples para mim de usar, é totalmente ajustável e atende muito bem a todos esses critérios aqui que a gente tem para qualquer solteira. Eu acho que um ponto que não é muito positivo dela, que muita gente não gosta, é justamente você estar usando a própria corda e não ter uma segunda opção independente, né? Muita gente gosta de ter essa independência. E o Purcell Pro Seek é uma opção que pode ser mais barata. Você vai precisar de um cordelete de 6 mm ou de 7 mm por uns 6 metros mais ou menos para fabricar um Purcell Pro Seek. Quem sabe eu faço um próximo vídeo mostrando como é que faz isso e mostrando alguns dados sobre esse tipo de solteira, né? As que eu uso, de novo, quando eu estou escalando, normalmente eu uso a própria corda. Quando eu estou rapelando, normalmente eu uso uma de fita, um anel de fita, para ter essa independência. E eu escolho um anel de fita porque também é um material que eu já vou estar usando na subida para montar ancoragem, para várias coisas, ou mesmo como uma fita de emergência, se eu precisar laçar um bloco, abandonar, enfim. Eu gosto de usar esse sistema. Os benefícios que eu vejo dele é carregar menos peso, carregar menos coisas da montanha. Eu não preciso comprar um material, né, um pedaço de coisa que é simplesmente dedicado especificamente para ser uma solteira, que eu não preciso na subida e vou usar só na descida. Então é uma questão de estilo pessoal. Eu sei que muita gente gosta de usar daisy chain, muita gente ainda que daisy chain, aliás, vou comentar que o que o fabricante fala é que a daisy chain deveria ser usada sempre em conjunto com uma corda dinâmica. Então ela foi feita para escalada em artificial, onde eu só me penduro nela, mas a minha conexão primária é a corda. Faz sentido? Ela é para um apoio de corpo temporário, né? Por isso que eu quis enfatizar no começo a história do ponto de conexão primário, né? A daisy chain não é fabricada com isso em mente, mas acabou ficando popular, muita gente usa. Eu acho que cada vez menos gente está usando, até porque surgiram essas safe chain, multi-chain tests que agora estão meio que tomando o espaço. São equipamentos um pouco mais caros, que são um pouco mais seguros, é mais difícil de errar o jeito de usar, certo? Mas quando vai para forças geradas numa queda, ainda é muito grande, então ainda tem que ter muito cuidado com utilizar. Eu diria que as solteiras que são dinâmicas, né, as feitas de corda, basicamente, elas são ok para tomar queda fator 1, e muitas vezes elas até vão tolerar uma queda maior do que isso. Na verdade, elas vão tolerar, né? Mas assim, como margem de segurança, segura por aí. E as solteiras estáticas, elas não toleram queda nenhuma. Eu acho que é essa mentalidade que a gente deveria ter, de nunca se colocar numa situação de tomar uma queda dessa, o que é bastante complicado no mundo real da escalada, a gente sabe. Por isso que eu restringo meu uso de solteira estática só para a descida e não para subida. Beleza? Bom, eu espero que isso tenha trazido informações, que tenha ajudado a mais abrir a cabeça do que fechar a cabeça para um único tipo de solteira. Se você curtiu esse conteúdo, deixa aqui um like, se inscreve no canal. Se você se inscrever no canal, eu vou ficar motivado para fazer mais vídeos. No começo da quarentena eu estava fazendo um monte e agora
que eu comecei a conseguir trabalhar um pouco mais ao ar livre, eu fui trabalhar, correr atrás do prejuízo e agora, tô na pegada de voltar a fazer com mais frequência e corromper o arquivo do meu vídeo. É isso que acontece quando a gente usa equipamentos muito amadores para fazer isso. O que eu queria dizer é que eu estava bastante empolgado quando eu estava trancado em casa, agora eu estou com um pouco mais flexibilidade, né? Tive um momento em que eu consegui trabalhar um tanto bom, que foi bem legal. Agora o verão está chegando, eu vou voltar a ter mais tempo livre em casa, ou quem sabe ao ar livre, enfim, vou estar trabalhando menos e estou a fim de voltar a fazer vídeos com mais frequência, então o seu feedback é importante, deixa um comentário com sugestão de ideias de vídeo para fazer, se inscreve no canal, isso também me ajuda a entender que as pessoas estão gostando do conteúdo e assim eu fico mais motivado. É um bom jeito de dar uma força e se envolver com o meu projeto de fazer a informação circular na nossa comunidade. Beleza? Obrigado, um abraço e até a próxima.